Carlos Alcaraz vinha em má fase no início do ano. Não tinha colocado em quadra seu melhor nível de jogo, mas já não dá mais para dizer que isso é uma má fase. Afinal de contas, Carlitos conquistou o título do Masters 1000 de Roma, jogando o tênis que todos nós estamos acostumados a apreciar. E ele ainda bateu o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, na final, uma final na casa do Sinner. Carlitos foi lá e venceu. Nesta edição do podcast Quadra Principal, vamos falar também sobre os incríveis títulos de Jasmine Paolini em Roma, ela que venceu o torneio de simples e duplas no feminino. Então, já se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo se você estiver pelo YouTube, siga a gente pelo Spotify se estiver por lá. Deixe seu comentário também para fortalecer o nosso trampo, beleza? Daniel Barbosa, meu amigo, que campanha fenomenal do Alcaraz. Perdeu apenas um set no Masters 1000 de Roma, na quarta rodada contra o Karen Khachanov. Aí, nesse caminho, derrotou Laslo Eljeri, o Lajovic, o Jack Draper, que vem no excelente ano, o Musetti, que também vem em excelente ano. Todos esses em sets diretos, sempre com muito domínio do jogo. E na final, venceu Jannik Sinner por 7-6 e 6-1 para ficar com seu 19º título na carreira, o 7º em Masters 1000. Neste novo clássico do tênis, o Alcaraz abriu a asa móvel, para quem aí é fã de Fórmula 1, abriu a asa móvel e disparou, abrindo uma vantagem contra o Sinner. Eu acho, Daniel, que essa final reflete um pouco o que são esses duelos entre o espanhol e o italiano. O primeiro set muito difícil, com um tie-break tenso, pontos incríveis e um jogo muito equilibrado. E um segundo set onde o Carlitos foi o dono absoluto do jogo. No head-to-head, são 11 partidas, com 7 vitórias do Alcaraz, 4 do Sinner. Se antes havia um equilíbrio ali no comecinho, e por isso a comparação com essa última final lá em Roma, lá no começo havia um equilíbrio entre Sinner e Alcaraz, e toda hora um estava na frente aí liderando o head-to-head. Hoje em dia já podemos dizer que o Sinner não vence o Alcaraz desde 2023, faz quase 2 anos. São 4 vitórias seguidas do espanhol contra o então número 1 do mundo. E falando rapidinho do Sinner, antes de passar a bola para você, Daniel, voltou de suspensão de doping, grande campanha, foi sofrer só na semifinal, né, contra o Tommy Paul. Aliás, antes ele faz um jogo absurdo contra o Casper Ruud, mas sofre contra o Tommy Paul. E, claro, sofreu na mão de Carlos Alcaraz, mas sem dúvida, mesmo assim, mesmo com essa vitória do Alcaraz, o Sinner está, claro, entre os favoritos ao título em Roland Garros. Voltou como se não tivesse parado por alguns meses. Salve, salve, meu amigo Lucas, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Eu lembro que quando o Alcaraz ganhou Roterdã, ganhou Monte Carlo, a gente falava, ele não tá numa boa fase. Muita gente fala, ele não tá numa boa fase. Ele não mostrou o melhor do seu tênis, ganhou jogando mal. Mas você vê, e eu falei, pô, ele pode não estar numa grande fase, mas mesmo assim ele já tinha 2 títulos no ano, né? E agora conquista seu terceiro título na temporada, o primeiro título em Roma. Ele iguala as marcas de Rafael Nadal e Novak Djokovic, que foram os únicos a vencerem os 3 Masters 1000 da atualidade, e o Grand Slam, né, Roland Garros, no Saibro. Então, fez o Slam do Saibro, entre aspas, digamos assim. E se a gente voltar mais para trás, desde 1990, você pode colocar também o Marcelo Rios e o Guga, que venceram os 3 Masters 1000. Na época era o Masters 1000 de Hamburgo, né? Então, e aí, como o Masters 1000 não ganhou, o Marcelo Rios não ganhou o Roland Garros, o Guga ganhou, então a gente pode colocar o Guga, né, junto a essa galera que venceram os 3 Masters 1000 no Saibro, mais o Grand Slam da terra batida, né? Então, você vê, aí vê a necessidade, a gente comentou sobre isso na última vez que estivemos aqui, sobre a necessidade das pessoas dizerem, quando o cara não tá num nível tão bom, ou tá oscilando,
o que é absolutamente natural do tênis. Aí já começam a duvidar da capacidade do cara. Ai, não é isso tudo. O Ai, não sei o Alcaraz que. acabou! O Alcaraz acabou. Pô, e aí eu vou trazer uma questão aqui, Lucas, que acho que talvez em relação nesse sentido, acho que o Big Three fez muito mal, entre aspas, a galera que assiste, né? Porque o Big Three elevou tanto o sarrafo que qualquer grande jogador que surja nessa geração, e para mim o Alcaraz é um fenômeno, qualquer oscilada a galera já começa a duvidar da capacidade, né? Daniel, mas se Então, a gente for pescar um pouquinho os fatos, até com o Big Three já aconteceu essa parada de ficar diminuindo. Com o Federer, sim. quando o Federer fica aqueles 5 anos sem ganhar Grand Slam, entre o Wimbledon 2012 e a Australia Open 2017, o Federer acabou, é um aposentado, e não sei o que, e blá blá blá. O Nadal, a cada lesão, que o Nadal é um ex-jogador em atividade. Então, assim, até com o Big Three a galera deu essa surtada. Até que chegou o Australia Open de 2017, que os dois faziam a final naquele jogo épico, né? Sim. Decidido em 5 sets. Mas enfim, mas seja como for, Carlitos não jogou em Madrid, né? Lembrando que ele se recuperou de lesão, jogou com a proteção no joelho, né? No joelho direito. E digamos assim que ele colocou água no chope da torcida italiana, né? Já que os italianos esperavam fazer a dobradinha no feminino e masculino, né? Daqui a pouco a gente vai falar do título da Pauline, mas o Carlitos colocou água no chope. E falando um pouco do jogo, né? O jogo valeu pelo primeiro set. É claro que quando a gente vai para esse clássico. Eu fiz tudo de manhã, assim, no domingo, para meio de estar livre para poder assistir esse clássico, que agora é o grande clássico do tênis na atualidade, né? Já com as aposentadorias de Federer e Nadal e com a quase aposentadoria do Djokovic. Então, esse virou o grande clássico do tênis mundial. Mas, digamos assim, ele decepcionou, entre aspas. Obviamente, para os fãs do Alcaraz não foi nada decepcionante, né? Foi maravilhoso. Mas, se a gente pegar pela partida, acho que valeu pelo primeiro set. O primeiro set, sim, foi um primeiro set equilibradíssimo, teve a duração de 1h10, e foi um jogo de poucas oportunidades. Um primeiro set de poucas oportunidades. Se a gente pegar quinto game, o Sinner salvou um breakpoint após um bom saque, né? O Alcaraz teve a chance de quebrar o saque, mas o Sinner salvou bem. E aí no 12º game, quando o Sinner está vencendo por 6-5, o Alcaraz saca para se manter no primeiro set. O Sinner tem 2 breakpoints, que seriam 2 set points, né? E aí realmente ele perdeu, porque o primeiro set point foi uma devolução na rede, e o segundo foi um erro na paralela. E aí o Alcaraz confirmou um game, foi um game que durou 7 minutos. E aí vamos ao tie break, né? O tie break, o Carlitos consegue um mini break logo no primeiro ponto do tie break. 2 aces seguidos, abre 4-2 e aí comete uma dupla falta. Aí o Sinner volta, né, pro tie break, pra disputa. Mas o Alcaraz conquista um novo um mini break, tendo ali uma pitada de sorte, foi uma jogada que a bola bate na rede, bate na fita, né? E aí ele consegue concluir o ponto. Abre 6-4, tem 2 set points. O Sinner salva o primeiro set point do saco do Alcaraz, devolve o mini break, tem 2 saques, né, para poder até conseguir a vantagem de ter o set point, mas aí o Carlitos conseguiu converter o segundo set point já no saque do italiano e abre 7-5. E aí, acho que no segundo set, acho que o Sinner deu uma baixada, né, de intensidade, e aí o Carlitos, taticamente, é bom. Impressionante como o Carlitos, e eu acho que isso até explica um pouco as últimas vitórias, são 4 vitórias consecutivas do Carlos Alcaraz para cima do Yannick Sinner. O Carlos Alcaraz quebrou uma invencibilidade de 26 jogos italiano. A última derrota do Sinner foi justamente o Alcaraz, na final do ATP 500 de Pequim no ano passado. Eu acho que isso explica muito como o Carlitos se prepara para enfrentar o italiano. Taticamente falando, né? Acho que nem contra nenhum outro tenista o Carlitos se prepara tão bem quanto para enfrentar o Sinner. Acho que isso explica um pouco porque o espanhol está tendo essa sequência de vitórias, né? E aí no segundo set o Carlitos foi soberano, né? Domínio absoluto, quebrou de 0 o Sinner no segundo game. Minou muito o Sinner, né, fisicamente, explorando muito o seu arsenal de golpes, o seu repertório, que a gente já falou bastante aqui, abusando das curtinhas, dos drop shots, né, jogando italiano para um lado e para o outro. Conquistou uma nova quebra no quarto game, abriu 5-0, né, tinha até a chance de fazer um pneu, o italiano até furou o pneu, mas aí fechou em 6-1.
título merecido, volta a ser número 2 do mundo, e com isso a gente tem a possibilidade de termos eles em mais uma final. E essa foi a primeira final de Masters 1000 disputada entre eles. Né? Ainda não tinha final de Masters 1000, né? Só de ATP 500 ou até ATP 250. E agora a gente pode ter, quem sabe, uma final de Grand Slam, finalmente uma final de Grand Slam entre eles, já que, como agora Sinner e Alcaraz são cabeças 1 e 2, né? E só vão se enfrentar numa eventual final, né? O Sinner voltou muito bem, né? É bom que se diga, voltou muito bem para quem estava 3 meses parado, aquela questão do ritmo de jogo e tal. Ele voltou muito bem. A vitória que ele tem sobre o Casper Ruud, 6-0 e 6-1, um atropelamento, Assustador. lembrando, o Ruud veio de título em Madrid, Masters 1000 de Madrid. Então ele atropelou, mas enfrentou um Alcaraz com sangue nos olhos, né? Então, para quem achava que o moleque estava em má fase, é melhor riscar isso aí, porque o homem vem de peito estufado para defender o seu título em Paris. Ligou a máquina, né? Ligou a máquina na hora que era mais importante e muito se discute no mundo do esporte, no geral, sobre o comprometimento dos atletas com aquela causa, com um campeonato específico. Muito se fala, por exemplo, aí, para quem é fã de futebol também, do Neymar na seleção e a Copa de 26 e tudo mais. Eu tenho a impressão do Carlitos que ele é um cara que ele ama o tênis, sem dúvida alguma, mas ele quer viver a vida e ele não vai deixar de viver a vida para levar o circuito 100% a sério o tempo inteiro, a ponto dele só focar naquilo, dele só pensar naquilo, e ele vai jogar todos os ATPs 250, todos os 500 no seu... Não, ele não é desse estilo, e tá tudo bem, tá tudo bem. Porque na hora que importa, e a impressão que eu tenho é essa, é que o Carlitos quer ganhar a Masters 1000 e Grand Slam, e é isso. Para ele é o que interessa. Não, e assim, as pessoas, e ele deu declarações, deu entrevistas nesse sentido, né, que você tá falando, e as pessoas julgam, as pessoas parecem que querem que o atleta seja robô, né, seja uma máquina robô, e não é, todo mundo é filho de Deus, né, digamos assim, então, pô, não tem problema nenhum ele curtir a vida, os momentos, né, que ele tem, momento livre, a gente sabe como a vida de um atleta profissional, né, seja do tênis ou de qualquer outro esporte, é uma vida muito regrada, né, uma vida que você tem pouco tempo livre, você tem pouco tempo para os amigos, para a família. Então é complicado. Então, isso, as pessoas julgam muito isso, né? Porque, não, o cara tem que ser ali focado 100%. E isso é bom para a saúde mental também. Você levar a vida um pouco desse jeito, né? Como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, isso até a gente fala muito, a gente tem falado muito nos últimos tempos, os tenistas têm falado muito na questão da saúde mental, né? Então, acho que isso é importante também. Você chega, quando você joga os torneios, você joga com prazer. Você não vai por obrigação. A gente vê muita gente indo lá cumprir o protocolo. Vou fazer porque é para cumprir minha obrigação, pegar meu prize money e um abraço. Né? E isso mostra que ele quer fazer as coisas por prazer. E o cara já não precisa provar. O cara não precisa jogar mais ATP 250. Nem ATP 500. Ele se motiva nos grandes torneios. Então, é isso que importa. E aí você vê, ele está crescendo na hora certa. Ganhou uma 6.000 em Monte Carlo, agora ganhou uma 6.000 em Madrid. Ele e o Jack Draper são os únicos da atual temporada que chegaram em duas finais de Masters 1000, né? Então, e vem muito forte para conquistar o seu bicampeonato em Paris. E ganhou os 2 Masters 1000 que disputou, né? No Saibro, porque ele não jogou em Madrid, Ele não porque ele jogou em tava Madrid. com problemas. Então, vamos ver aí. Em breve vamos falar sobre as nossas expectativas em Roland Garros, em breve. Agora, bora falar do título da dona da casa. Jasmine Paolini venceu o WTA 1000 de Roma em simples e em duplas, ao lado da interminável Sara Errani. 2 títulos aí para Paolini no final de semana, fez a alegria da torcida em Roma. Falando aí sobre campanha na chave de simples, ela foi espetacular. Venceu nomes como Ons Jabeur, Yelena Ostapenko, na final bateu a Coco Gauff, que tá jogando muito bem também, um belíssimo tênis. Terceiro título na carreira da Paolini, ela que
incrivelmente não levantava um troféu desde fevereiro do ano passado. Parecia que, tipo, que ela estava ganhando o título e aquele não, já fazia mais de um ano que ela não levantava um troféu individual e conquista agora o título no WTA 1000 de Roma. Ela já tinha um título de WTA 1000, mas acho que a gente pode dizer que é o título mais importante da carreira dela por ser em casa e por ser um torneio grande em casa, né? E lembrando que nesse período em que ela não levantou o troféu, ela simplesmente fez sinal de Roland Garros e de Wimbledon e ganhou uma Billie Jean King Cup. Então foram grandíssimos resultados, apesar de nenhum título individual. E era uma questão de tempo para ela voltar ao hall das campeãs, né, Daniel? E grande campanha da Coco Gauff também, a gente tem que ressaltar. Venceu o Raducanu, Andreeva, a Zeng. Faltou só o título, mas é outra aí que se coloca como uma das grandes favoritas ao título de Roland Garros. O placar da final foi 6-4, 6-2 para Jasmine Paolini. A Pauline provando que tamanho não é documento, né? Já que tem apenas 1,63 m de altura, a italiana. E venceu com autoridade a Coco Gauff, né? A gente esperava um jogo mais equilibrado, mas ela foi absoluta. E a campanha dela mostrou isso. O único jogo realmente que ela teve perrengue foi contra a Diana Schneider nas quartas de final, que ela tava 6-7-0-4, né? Se no masculino o Sinner não conseguiu ter o 6-7-0-4, no feminino, a Pauline conseguiu reverter. No masculino é mais difícil, né? Você tirar duas quebras e ela conseguiu, né? Então foi o único jogo realmente que ela teve perto da eliminação. Mas todos os outros jogos ela realmente usou muito o fator casa e ela é uma tenista extremamente regular. Não à toa tá aí no top 5, né? Voltou à quarta colocação do ranking mundial e ela mostra aí, e assim, muita gente pensa, será que o ano de 2024 da Pauline foi um ano fora da curva? Foi um ano especial? Por enquanto, não está mostrando isso, não. Ela está se mantendo, tanto é que com esse título ela sobe para a sétima colocação. Ela é quarta colocada no ranking mundial, igual o melhor ranking na carreira. E ela é sétima colocada na corrida para o WTA Finals. Então, hoje, se terminasse hoje a temporada, ela estaria classificada novamente para o WTA Finals, que é o torneio que reúne as 8 melhores tenistas da temporada, né? E um dado interessante aqui, que ela ganhou, você falou, ela ganhou o título de duplas ao lado da Sarihani, né? Então fez a dobradinha, o back-to-back, né? Com os americanos falam. E hoje ela é a única do circuito que é top 10 em simples e duplas, né? A Pauline, né? Tem a Schneider ali, que ela é top 10 nas duplas, mas é número 11 em simples. Então a Schneider tá pertinho de igualar a Pauline. Então, mas a Pauline foi absoluta, título merecidíssimo. Uma tenista também, uma tenista extremamente lutadora. Como eu falei, tamanho não é documento. É uma menina que guerreira, raçuda, vai em todas as bolas, é inteligente também, muito inteligente. É bonito ver a Pauline, né? Muita gente duvidando da capacidade dela, tratando até 2024 como um ano fora da curva. Por enquanto, não tem sido assim, tem mantido o padrão. Vamos ver agora como ela vai se comportar nesses dois próximos Grand Slams em que ela defende vice-campeonato, né? Que são muitos pontos. Então, mas é uma tenista extremamente regular. Número 4 do mundo. Jogou a nossa querida Iga Swiatek para número 5. Desde, salvo engano, fevereiro de 23, a Iga Swiatek não está no ranking tão baixo. Olha só. Ranking tão baixo, a minha é 5 do mundo. Veja vocês, né? É o sofrimento do, né? É o sofrimento do top, né? É isso aí. Mas enfim, a Iga é número 5 do mundo. Isso significa que ela pode cruzar com a Sabalenka, por exemplo, nas quartas de final de Roland Garros. Pode cruzar com Sabalenka, Gauff, a própria Pauline ou a Jex Capegula, não? E com o vice-campeonato, né? A Gauff chegou em mais uma final de WTA 1000. Agora a Coco Gauff é a nova número 2 do mundo. Então a Coco Gauff vai ficar num lado da chave, Sabalenka no outro lado da chave, só se cruzam no eventual final. Olha, esse Roland Garros na chave feminina promete ser bem interessante. Novamente a WTA sempre entregando entretenimento, porque a gente vai ter a atual campeã de Roland Garros, né? Lá com cabeça 5, né? Então podendo pegar uma dessas 4 aí nas quartas de final. Mas Pauline fez a festa da torcida italiana. Então, título merecido da
tenista de 29 anos de idade. É isso aí, grandes histórias sendo construídas para este momento chegar em Roland Garros. Vamos ver o que vai dar em breve. A gente traz vídeo especial falando sobre chaves, falando sobre os brasileiros no torneio. Infelizmente não serão muitos, mas enfim, que legal, que legal. Muito boa essa temporada de Saibro até aqui, muito interessante, muitos resultados interessantes, muitas candidatas e candidatos à surpresa. Vamos ver o que o pessoal vai aprontar no segundo Grand Slam do ano. Valeu, galera, por terem ficado aqui com a gente nesse podcast. Deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Se tiver pelo Spotify, siga o nosso perfil. E valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. Falou, galera, e até a próxima.